Falando ainda em eleições, os eleitores mal voltaram para casa e, claro, que os cientistas políticos, o grosso do jornalismo brasileiro, já está aí a mil, tentando destrinchar qual foi o impacto da eleição e tentando entender as diferentes relações entre o resultado final em todos os mais de 5.700 municípios, Brasilzão afora. E olha só, vamos trazer um assunto aqui que é polêmico, é indigesto, ainda mais para um período matinal, e que pouca gente fala sinceramente. Olha só esse número que a gente vai estar trazendo já aqui para vocês, no sentido da importância que teve a chuva das emendas irrigando os cofres de várias prefeituras. Isso porque 98% dos prefeitos que receberam mais ajuda de emendas PIX se reelegeram. Tem alguma surpresa nisso? Acho que não. Mas a gente queria entender a extensão disso e ninguém melhor para explicar de onde veio esse dinheiro e como ele é usado do que a minha querida Jess Peixoto. Não, houve um estudo dessas 100 cidades que mais receberam as emendas para ver como que foi ali a situação eleitoral. E para você que não se lembra, o que é emenda? A emenda é o dinheiro que lá o ente federal, né, a União, passa para os deputados federais escolherem para onde eles vão destinar emendas. E aí, a partir disso, houve um aumento estrondoso desde 2021 no valor dessas emendas. E aí, o que aconteceu? As prefeituras que receberam essas emendas tiveram 98% de reeleição. Ou seja, os prefeitos que receberam esses valores, essas facilitações da emenda, eles conseguiram ir muito além do que se esperava, diminuindo a chance de renovação política. E por que isso acontece? Pense que você é um deputado federal hoje em Brasília. Você quer o quê? Você quer se reeleger. A maioria, pelo menos, tem esse desejo. Então, eles pegam esse dinheiro e passam para aliados políticos dele, para que, de fato, eles tenham aquele momento de mostrar que eles estão servindo aquela cidade, que eles estão ajudando aquela cidade, e para que eles reelejam seus prefeitos, e para que, quando for 2026, eles consigam, mais uma vez, serem deputados federais. Então, um estudo da GV, um professor da GV, inclusive, mostrou como este número de reeleição entre essas cidades é provavelmente o maior número da história do Brasil em casos de reeleição de prefeitos. E que isso deve voltar a acontecer também para deputado federal nas próximas eleições. Então é como se fosse um jogo de compadrio. E aqui eu não estou falando de legalidade. Eu estou falando de como isso funciona dentro da lógica política. O deputado federal recebe a emenda, ele passa para o aliado tem vitória e depois deve ajuda a este deputado federal. Isso diminui a chance de reeleição no Brasil. Aumenta a chance de reeleição e diminui a chance de renovação política. O que isso significa? Que nessas eleições, por conta também das emendas, a chance de tudo ficar como está ficou ainda maior. E aí fica a questão, será que está tudo funcionando no Brasil? Agora, Manoel, pelo seguinte, até onde a minha memória acho que não está me falhando, não foi há muito tempo atrás que o governo Lula, numa investida ali para tentar recuperar o mínimo de controle sobre o orçamento, que é uma tendência aí dos últimos anos, tá? O executivo completamente esvaziado no controle do orçamento, o legislativo puxando para si toda a atribuição, emenda do relator, emenda PIX, orçamento secreto, RP9, enfim. O próprio ministro Flávio Dino, indicado pelo presidente Lula ao ministro do Supremo, barrou as emendas PIX, mas, pelo visto, ainda assim elas tiveram um impacto considerável na hora do vamos ver. Em que pé está isso? Qual foi o impacto de fato? Então, vamos lá. No momento, está paralisado por conta dessa decisão do Flávio Dino. Mas o que a gente viu no efeito da eleição são as emendas que já foram realizadas nos últimos anos. Na prática, o que a gente está dizendo é o seguinte: essas emendas não vão para o bolso, isso é importante da gente esclarecer, não vão para o bolso do prefeito. Essas emendas vão para obras e serviços públicos na prefeitura. Mas é como se, na prática, surgisse um dinheiro extra-orçamentário, né? Porque aquela cidade está habituada a ter verba para um determinado número de obras, um determinado número de políticas públicas, e por meio da emenda parlamentar chega uma verba destinada para uma obra específica, para a reforma de um hospital, para algo que permite uma série de eventos políticos onde o prefeito aparece ao lado do deputado, fazendo a inauguração da ordem de serviço, depois a inauguração da pedra fundamental, depois cortando a faixa. Enfim, uma série de atividades políticas e eventos com toda aquela pompa e circunstância que, no fundo, tentam passar para o eleitor a mensagem de que aquele prefeito é um prefeito realizador, que está entregando serviços para a população. Isso acaba
fazendo com que prefeitos que tenham conexão direta com um deputado federal, que é o autor dessa emenda, tenham essa vantagem em detrimento de, eventualmente, prefeitos que não tenham a mesma capacidade de articulação política. O que, na prática, isso significa? Que o sistema vai retroalimentando aqueles que são bem conectados dentro do próprio sistema. Porque o prefeito que é bem conectado consegue emenda, o deputado que é bem conectado tem uma base de prefeitos, acaba conseguindo a reeleição. Então, esse ciclo vai se perpetuando e isso dificulta muito a vida de novos entrantes, porque no lugar do orçamento público ser tratado de forma técnica, com critério de destinação de recursos para onde é necessário, o orçamento público fica sendo tratado de acordo com o interesse político de perpetuação no poder daqueles que têm mais poder na forma como o jogo é jogado hoje. Essa história toda aí, basicamente, é uma grande disputa entre os três poderes no regime que a gente vive pela chave de ouro do cofre do Tesouro Nacional. Essencialmente isso, com o orçamento já todo engessado, todo limitado, o pouco que sobra para essa destinação de emenda. É claro que o Executivo sedento para recuperar o controle do orçamento, o próprio Judiciário coligado com o Executivo, alegando falta de transparência, manda suspender, Legislativo entra em rebelião querendo recuperar o poder, enfim, a gente que paga essa conta no final do dia. Jess? Então, tem um momento em Brasília, quem já trabalhou em Brasília sabe muito bem, porque é um momento muito chato, que são 2 marchas que acontecem, chamadas marchas dos prefeitos. Então, os prefeitos vão lá andando, passando de gabinete de toque, 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 queriam um dinheirinho aí, e aí eles fazem isso tudo. Inclusive, no ano de 2023, teve uma lotação inusitada nessa marcha. A de um prostíbulo em Brasília, que ficou lotado coincidentemente na marcha dos prefeitos. Não todos, é uma pequena coincidência que eu trago aqui. Mas eles passam lá e eles vão pedindo essas emendas. Eles vão fazendo, alguns vão até sem projeto, tá? Vão ali no papinho, quando o senhor for candidato de novo, eu vou fazer isso, eu vou... Então, a realidade é que as emendas, elas são legítimas, elas são importantes, mas a forma de funcionamento hoje é problemática em termos de quais projetos estão indo esse dinheiro, como que as coisas vão funcionando. Mas esse evento aí, Marcha dos Prefeitos, quem trabalhou em Brasília sabe, a cidade ficou lotada de prefeitos que vão lá de porta em porta, em seus partidos, em seus deputados, pedindo um dinheirinho aí. Então, tudo regado a claro, uísque e dançarinas. Mas a parte São os mais... prefeitos, então, fazendo jus à expressão orgia fisiológica. Exatamente. Parabéns. Mas a pior parte que eu acho é a parte do palanque, onde os prefeitos estão lá no palco, inaugurando alguma obra, aí aparece o deputado aqui assim, aí fica aqui... O famoso papagaio de pirata. O papagaio de pirata, e fica aquele adereço e vinculando, né? Mas o grande problema é que tem uma distorção de representação, ou seja, alguns municípios são mais representados no Congresso do que outros. Isso acaba gerando, na prática, uma distorção da destinação do recurso. Então, vão ter prefeituras e municípios que vão ficar muito abastecidas de dinheiro público e vão, com isso, implementar políticas públicas, e outros que vão ficar desabastecidos. E aí, na prática, não tem critério técnico algum e o dinheiro fica aumentando, no fim das contas, a desigualdade de oportunidade no país. Muito bem,